Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 1, você encontrou esse texto? Amém? Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, por acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, disse a ele: assim qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Hoje eu quero falar um pouco sobre o pecado da inveja. Às vezes, um pouco pela nossa incompreensão, uma confusão em certo ponto que nós fazemos a respeito desse sentimento, tá? A grande verdade é que existem algumas coisas que não é inveja. E o propósito meu de falar sobre isso é para a gente conseguir entender o que é inveja, o que não é, né? E para a gente tentar compreender se esse sentimento, ele tem visitado o nosso coração. Sabe por quê? Porque a inveja é um dos pecados mais difíceis que tem da gente assumir que a gente tem. A inveja é algo tão vergonhoso, é tão horrível esse sentimento, e a prova disso é que nós temos uma dificuldade de admitir que sentimos inveja. Nós confundimos a inveja com dois outros sentimentos. Nós confundimos a inveja com ciúmes e nós confundimos inveja com cobiça. E são coisas completamente diferentes as três. Por mais que em algum aspecto elas possam se assemelhar, mas a verdade é que são
absolutamente diferentes. Eu quero ensinar você hoje a distinguir o que é ciúme, distinguir o que é cobiça e distinguir o que é inveja. Só para você ter uma noção, a inveja, esse sentimento, ele foi reputado no passado, né? Ele foi, ou não reputado, ele foi tratado pela igreja no passado como um dos 7 pecados capitais. A igreja, antes da reforma protestante, a igreja pegou um grupo de pecados e os denominou como pecados capitais, certo? E os outros ficaram como os pecados veniais. Os pecados capitais eram aqueles pecados, digamos assim, mais escandalosos, aqueles pecados mais agressivos contra Deus e contra o seu próximo. Por isso foram chamados de pecados capitais. E a inveja estava entre os 7 pecados capitais. Só para reforçar isso, e para a gente perceber o quão é forte, o quão degrine o homem como ser criado por Deus, a imagem e a semelhança de Deus. A mitologia romana, ela personificou a inveja. No panteão romano tinha um deus para a inveja, que era Invídia, era uma deusa, certo? E aí, dentro da mitologia, né, romana, essa deusa, ela tinha um poder, era a deusa da inveja. Ela tinha um poder de, com olhar, ela destruir as coisas. Por isso que a inveja é associada ao olho gordo, o olho grande. Você entendeu? É um resquício, isso, na verdade, é uma influência do que veio lá da mitologia romana. Aí você já viu que tem gente, isso é lá do paganismo, irmão. Aí tem crente que tem medo do olho gordo. Você viu onde está a origem disso? Ah, pastor, foi uma mulher lá na minha casa, invejosa, que você precisa ver. Olhou para minha samambaia, tadinha, no outro dia morreu, murchou. Olhou para minha rosa do deserto, pastor, caiu as flores tudo no outro dia. Mas a origem disso, vocês estão vendo onde é? É uma origem do paganismo. Nós temos que ser libertos disso, irmão. Vamos trazer isso para a nossa vida, não. Mas a questão desse sentimento, ele era tão perturbador que eles personificaram ele. Trouxeram uma cara, uma personalidade, em forma de uma deusa, que era a deusa da inveja, que era a Invídia. Então, o que acontece? Só para você ver como é perturbador o sentimento da inveja. E aí, se construiu no decurso da humanidade, no compassar do tempo, da história, todo esse enredo em volta desse sentimento, que é um sentimento pecaminoso. A palavra inveja é derivada do latim, que é invídia, né? E aí, o que significa o termo, a definição de invídia é não querer ver, tá? Então, inveja é não querer ver o bem do outro. A definição mais simples da palavra é não querer ver o bem do outro, tá certo? O que a inveja não é? A inveja não é a cobiça, tá? Cobiça é desejar o que o outro tem. Isso é cobiça. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos pontuar aqui. Com um detalhe, a cobiça ela é um desejo carnal ou maligno, de querer ter o que o outro tem. Você está entendendo? Então aqui, ó, o Magalhães tem uma coisa. Eu cobiço aquilo, eu quero ter o que ele tem. Entendeu? Tem gente que acha que por isso a gente não pode desejar alguma coisa. Vamos citar um exemplo. Magalhães foi lá e comprou um carro. Eu chego, olho o carro e falo assim, tinha vontade de comprar um carro desse. Isso é inveja? Isso é cobiça? Não. Normal. Natural. Eu queria ser crente igual uma carmelita é. Isso é cobiça? Não. Eliseu andava no pé de Elias para lá e para cá e ficou sabendo que ele seria arrebatado, a história correu, e aí ele falou, Elias, fica aqui, Eliseu, não fico não, fica aqui, Eliseu, não vou com o senhor onde o senhor for.
Aí Elias olhou para ele e falou um negócio: eu vou ser arrebatado. E se você me ver ser arrebatado, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Deus vai te dar. Aí ele: o senhor está falando sério? Estou falando sério. Tem um negócio que eu quero. O que é que você quer? Você quer um carro bom? Não. Eu quero ser mais crente que o senhor. Eu andei dando água na sua mão. Eu conheci o Deus que você serve, o poder de Deus na sua vida. E o meu desejo, eu quero ser crente, olha, dobrado em relação a você. Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Eu quero poder dobrado, eu quero uma fé dobrada, eu quero uma graça dobrada. Elias olhou para ele e falou: você está pedindo uma coisa difícil, mas se você me ver subir para o céu, você vai receber. Normal, a Bíblia diz: quem almeja o episcopado, uma excelente obra deseja. Ou seja, eu desejo ser pastor, eu desejo ser um obreiro, eu desejo ser, irmão, completamente natural. E isso não é cobiça. Cobiça é um desejo maligno de ter, olha, não algo igual, mas o que é da pessoa. Vocês entenderam? Acabe tinha o palácio dele. Irmão, o cara tinha um palácio. Agora tinha um homem que tinha uma horta ao lado da casa dele. Ele olhou e falou assim: eu quero isso aqui, me vende. Aí o rapaz falou: não, posso não. Isso é herança do meu pai, eu não vendo a minha herança. Aí a cobiça de Acabe fez Acabe ir para a cama. Ele queria aquilo. A Jezabel arrumou um jeito de matar o cara, arrumou as testemunhas só para Acabe tomar posse da horta, ao lado da casa dele. Então inveja não é cobiça, certo? Inveja não é ciúme. Ciúme é um zelo, é um cuidado, e eu vou falar excessivo, pelo que eu tenho, diante da ameaça de perder o que eu tenho. Isso é ciúme. Um marido ciumento, ele não significa que ele quer outra mulher. Ele só tem um controle, uma obsessão excessiva, que é resultado do medo de perder a mulher que tem. Vocês entenderam? Isso é ciúme. É errado. Por quê? Porque o ciúme, ele tende a ser opressivo, dominador, controlador. Tem gente que tem ciúme do pastor. O pastor pode ser amigo só dele. O pastor pode ir só na casa dele. Se ele vê o pastor comer um pão de queijo com outro irmão, ele já fica chateado. Não é? Não é assim. Não é desse jeito. Isso é ciúme. Ciúme é aquele sentimento de possessão, de domínio daquilo que você tem, é seu. Cobiça é querer ter o que é do outro, é o do outro lá que você quer. Agora a inveja não é nenhuma dessas coisas. A inveja é a dor, é a tristeza, certo? Que é causada, que é gerada no coração da gente por causa do sucesso, da prosperidade e da bênção do outro. Quando eu vejo alguém crescer, aquilo lá me entristece. Isso é inveja. Você entendeu? E deixa eu dizer uma coisa para você. A inveja é um sentimento tão doido. Escuta isso aqui. Que a inveja, ela alcança a igualdade. Geralmente, o cara não sente inveja de alguém que está bem acima dele. Não. Ele sente inveja de quem é igual a ele. Presta atenção. Ele sente inveja de quem é igual a ele. Nós começamos na obra junto, aceitou Jesus no mesmo tempo, separados junto, agora o cara foi e eu fiquei. O cara não sente inveja de um pastor presidente, mas sente inveja de um pastor que está no nível dele. Está numa igreja melhor. Você entendeu? É um sentimento que se enraiza no que há de igual com a gente. E isso é muito perigoso. O invejoso, ele só com a prosperidade do próximo. Agora, como é que eu posso saber se eu sou invejoso? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde para você. Presta atenção. Olha,
Ao saber do sucesso de alguém, quando você sabe que alguém foi abençoado, o que você faz? Você gosta sempre, o invejoso ele sempre vai tecer um comentário depreciativo. Ah, é bonzinho, ih, mas aqui tem uns defeitos, rapaz. Aquilo é custoso, e ali se não tomar cuidado. O invejoso ele sempre vai brincar com um ar de desdém, para tentar mostrar que a pessoa não é tudo aquilo que estão achando que ela é. E terceiro, o invejoso ele sempre vai ficar feliz ou vai instigar alguém para concordar com ele, ou ficar feliz quando alguém concorda com os comentários que ele fez. Se você responder essas 3 perguntas, você consegue descobrir se você está sendo invejoso em alguma área da sua vida. Quando alguém igual a você prospera, você sempre tem um comentário depreciativo? Nossa, o fulano comprou um carro novo, mas também não comprou nem uma carcinha para a mulher dele. Você fica feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém do nosso nível fracassa, isso te gera felicidade? Ou você chora por causa dos fracassos dos outros? O invejoso, ele se fere com o sucesso do outro, mas ele jubila com o fracasso e as derrotas. Isso é inveja. A inveja é um sentimento que ele traz para a nossa vida, ele nos cega. Por quê? E até aí, parece uma analogia com a definição de inveja, né? Não ver. Mas ele nos impede de ver algumas coisas. O que, por exemplo, pastor? Que os dons, as oportunidades, os talentos são de Deus, e Deus dá para cada um. A Bíblia diz que Deus chamou uns para ser chefe de 1000. Deus chamou. Quando Moisés tirou o povo do Egito, irmão, ele sentava lá numa pedra e ficava aquela fila de gente, 1 milhão, certo? E 500.000 pessoas, era o povo que saiu do Egito, enfiaram no deserto. Moisés sentava numa pedra e gente de cedo, de tarde, eu estou com esse problema, nós estamos num litígio, briguei com a mulher, meu filho está dando trabalho, tem essa encrenca, aquele vizinho de tenda lá, e papapá, esse fulano aqui pecou, esse outro fez outra coisa aqui, esse aqui me furtou, e Moisés o dia inteiro, o povo no sol, na fila, e Moisés sentado julgando. Quando chegava de tarde, Moisés estava morto e o povo morto. Aí, o que acontece? O sogro de Moisés vem encontrar com ele, trazendo a mulher e os filhos, porque quando ele foi para o Egito, ele deixou a família com o seu sogro Jetro, né, porque o negócio era arriscado, e quando ele saiu, Jetro veio ao encontro, ele falou, devolver sua mulher, você casou, você carrega, esse menino é seu, esse negócio, o vô não tem essas responsabilidades. Aí Jetro chega, olhou e falou assim, Moisés, você está fazendo errado, Êxodo 18, não é assim não, desse jeito você vai morrer, vai matar esse povo, olha, pega aí homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, e constitui eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, Jetro estava dando um conselho espetacular para Moisés, e Jetro estava em cima da pia, falou, olha aí, tem gente que é de 1000, você pode pôr ele que vai dar certo, tem gente que é de 100, tem outros que são de 50 e outros é de 10, se você pegar um de 10 e colocar para chefiar 1000, os 1000 vira 10, é assim, e Deus distribui isso, então a inveja me impede de ver e enxergar os talentos naturais de Deus na vida das pessoas.
Porque a inveja sempre é um sentimento que vai querer me colocar em evidência acima dos outros. E sempre vai surgir alguém melhor do que a gente, irmão. Vai surgir alguém mais inteligente, alguém que prega mais, alguém que ora mais, alguém que é mais fiel. Sempre vai surgir alguém melhor do que a gente. E outro sim, o nosso tempo também passa. Você está entendendo? Hoje eu estou aqui, eu me considero que talvez eu esteja no auge do meu ministério, né? 42 anos, está novo, está forte, cabeça boa, mas isso vai passar. Daqui 20 anos vocês vão olhar para mim e falar: meu Deus do céu, mas como é que o pastor, não parece aquele pastor lá de 20 anos atrás, não? Está cheio de embira, cheio de enjoeira, cheio de veieira, cheio de encrenquinha, cheio de ranzinzice, tá certo? Aí vai vir uma turma nova, a hora que esse novo pega, não, mas que é isso? Esse faz parte da vida. Isso é fato. E nós precisamos estar nos preparados para isso. Nós seremos superados, vai vir alguém. Isso é natural. E a inveja nos impede de ver isso. Nos impede de ver que Deus levanta pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para o texto que nós lemos, é o primeiro relato da Bíblia dessa inveja destruidora, Caim matando seu irmão. Caim não conseguiu enxergar algo elementar. Caim não conseguiu perceber por causa da inveja que consumiu o seu coração. Caim não conseguiu perceber que ele estava chateado, contrariado, que ele estava enraivecido. A Bíblia diz que ele ficou transfigurado. Deus olhou para ele e falou: Caim, por que você está irado? Por que o seu semblante descaiu? Caim, se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Por que Deus estava falando aquilo para ele? Porque quando eles vieram adorar a Deus, oferecer o culto, a Bíblia diz que Deus não gostou da atitude de Caim. Falou: olha, eu não quero sua oferta. Agora Deus olhou para a atitude de Abel, gostou de Abel, falou: eu aceito a sua oferta. Só que Caim estava cego. Caim não percebeu que ele estava diante de um homem que orava e Deus respondia, que adorava e Deus aceitava, de um homem que tinha comunhão com Deus, que estava na presença de Deus. A inveja, ela pode me impedir de ver aquelas pessoas que Deus tem aprovado, que Deus tem amado, que Deus tem levantado, que Deus quer abençoar, que Deus quer prosperar. Caim não conseguiu ver que ao lado dele tinha um homem de Deus, tinha um homem que tinha comunhão com Deus. Da mesma forma, os irmãos de José não conseguiram perceber que eles estavam errados e José estava certo. Não conseguiram perceber a dignidade, o projeto e os sonhos de Deus na vida dele. E a Bíblia diz em Atos 7:9 que pela inveja deles, os patriarcas venderam José como escravo no Egito. A inveja nos cega e nos impede de ver que ao nosso lado não tem um concorrente, que ao nosso lado não tem alguém que está querendo tomar o nosso lugar, que ao nosso lado tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoa que serve a Deus e que Deus está com as mãos estendidas sobre a vida dele e a vida dela para abençoar e prosperar. Por isso que é tão sério essa questão. Por isso que esse sentimento, ele é tão degradante. Ele vai me impedir de ver o que Deus está fazendo na vida da pessoa que está do meu lado. Ah, pastor, mas não é Deus que está fazendo. Mas não, então larga para lá, irmão. Ah, quem deu isso para a pessoa não é Deus, não, ele está fazendo rolo. O que é de Deus prospera. Pronto. O que é de Deus vai para frente. O que é de Deus, olha só, os religiosos da época, a Bíblia diz que Jesus, os maiorais, os religiosos da época, olha, entregaram Jesus por inveja. Mas quando você olha em Atos 4, quando Gamaliel dá um parecer lá diante do Sinédrio, por causa dos discípulos, ele fala: gente, vamos tomar um pouco de cuidado, porque se o que esses meninos estão falando aí for de Deus, vai prosperar. Apareceu uns dias para trás, aí Teudas falando que era alguma coisa, regimentou umas pessoas, uma religião nova, um movimento novo. O que aconteceu? Teudas morreu, todo mundo dissipou, acabou, não tem nada. Apareceu Judas o Galileu, tá certo? Fez uma confusão, tiveram que derrubar uma torre lá, porque eles estavam escondidos lá, tá certo, mas ele morreu, os seguidores também dele se dissiparam, se dispersaram e acabou. Agora, vamos esperar, não vamos fazer nada com esses homens não, vamos esperar um pouco, porque se a obra que eles estão fazendo e que eles estão pregando é de Deus, ela vai prosperar, e não vai ser bom para a gente lutar contra Deus.
A inveja leva as pessoas a lutarem não contra um homem, contra uma mulher, mas leva o pastor Rony, às vezes a gente a lutar contra o propósito de Deus na vida de outras pessoas. É por isso que é tão sério. E aí eu te pergunto, dá para lutar com Deus, irmão? Dá para fazer oposição a Deus? Dá para fazer oposição aos propósitos de Deus? Não dá. E o ponto final desse sentimento é me levar a ações. Se eu não lutar com esse sentimento no meu coração, ele vai me levar a praticar coisas. Caim foi um assassinato. Os irmãos de José, uma traição, venderam o irmão, mentiram para o pai. Saul foi tentar matar o soldado mais fiel que ele tinha. Olha o que a inveja faz. A inveja me leva a levantar contra pessoas que são fiéis à minha vida. Quando Golias aparecia na montanha e dizia, não tem um homem não, para a gente resolver esse problema, escolhe um homem aí, põe para lutar comigo, quem ganhar, quem vencer, resolveu o problema, não precisa morrer mais ninguém. Se eu ganhar, vocês me servem. Israel são servos dos filisteus. Se o guerreiro de vocês ganhar, nós vamos servir vocês. Essa era a proposta. Por quanto tempo Golias ficou fazendo esse desafio? Vocês sabem? 40 dias. 40 dias, não tinha ninguém. Saul estava procurando alguém. Porque ele falou, olha, o homem que lutar com Golias e vencer, eu vou dar minha filha para casar com ele, vai ser meu genro. E para a casa do pai dele eu vou dar isenção fiscal, nunca mais paga imposto. Mas não tinha ninguém. Aí chega um menino lá com um potinho de cereal, uns queijos, certo? Uma fundazinha, para pegar notícia da guerra e dos irmãos para levar para o pai. A hora que ele chega lá, que está ali conversando, quem surge lá? Golias, e faz um desafio, e Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Leva uma danada do irmão mais velho, no desespero de 40 dias, fez alguém pegar esse menino e levar para Saul. Falou, Saul, achamos o homem. Eu acho que Saul alegou, falou, graças, agora, tá, quem é? Aí entra Davi. Saul conhecia Davi. Davi tocava harpa para ele. Ele falou assim, olha, rei, eu vou lutar. Falei, então pega minha espada, pega minha armadura. Davi coloca aquilo. Ele falou, não estou acostumado com esse negócio, não. Ele falou assim, mas o homem lá é guerreiro. Eu falei, não tem problema, eu tenho experiência. Eu já matei um urso. Eu já matei um leão para defender as ovelhas do meu pai. O que é matar um filisteu para defender o povo de Deus? Davi pegou a sua funda, as suas 5 pedrinhas, atravessou o corguinho, certo? E foi ao encontro de Golias, vence Golias. E aí, meu irmão, virou festa. Vamos voltar para casa como vencedor. Davi nos ombros, e o povo gritando, pulando, você está entendendo? E quando chega na cidade, Saul no meio da festa, vencemos, e pá. Aí quando chega na cidade, mano, tinha uma mulherzada lá, você está entendendo? E as mulheres pulavam e cantavam e diziam, Davi, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Não tinha matado 10 milhares, não, tinha matado Golias. Você está entendendo? E aí quando Saul vê as mulheres cantando, ele falou assim, rapaz, esse cara não tomou o reino. E a partir daquele dia, Saul já começa a olhar para Davi com animosidade. Saul já começa a olhar para Davi consumido por sua inveja. E Davi era o guerreiro mais fiel que Saul tinha. Davi teve a oportunidade de matar Saul, e alguém do lado dele dizendo, olha aí rapaz, foi Deus que te proporcionou esse momento, foi Deus que te colocou aqui. Davi, aproveita a oportunidade que Deus te deu. Davi disse, não foi Deus nada, você que está falando que é Deus. Não, Deus não iria me colocar para matar um homem que ele ungiu, de jeito nenhum, eu não vou tocar nos ungidos do Senhor. Davi estava dizendo, se Deus quis que eu me tornasse rei, ou quer que eu me torne rei dessa nação, eu não vou precisar matar ninguém que está lá no trono para me subir no trono. Deus vai dar um jeito de me colocar lá.
era o soldado mais fiel, era o guerreiro fiel, mas a inveja de Saul impediu que ele conhecesse, que ele reconhecesse que Deus tinha colocado do lado dele um guerreiro valente, um guerreiro vitorioso, um homem de coragem, um homem fiel a Deus, e um homem fiel a ele como rei. Tudo isso, resultado do quê? De um coração invejoso. Por mais que a gente não queira levantar a mão, mas esse sentimento passa no nosso coração de vez em quando. Passa. Pastor Diogo, passa no seu? Lógico aí. Lógico que ele vem. Lógico que ele passa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou me permitir ser consumido pela inveja? Se tiver como vocês projetarem 2 textos aí para mim. Gente, olha que tiver prego, os meninos pode deixar esse negócio aberto aí, que a hora que usa já está no jeito. Nos dias do culto. Tem esse negócio aqui bonito aqui, mas vocês projetam lá. 1 Pedro 2:1 e depois Gálatas 5:26. Por isso nós encontramos na Bíblia várias recomendações para a gente lutar contra o quê? Contra a inveja no nosso coração. É um sentimento que vem. Mas eu preciso vencer. E como é que eu venço a inveja? Fazendo o que Deus falou para Caim. Eis que o pecado jaz à porta. O desejo dele é contra você. Só que cumpre a você dominar. O que Deus estava dizendo? Irmão, o que fica à porta da nossa casa, o que ele quer? Entrar. Está lá na porta. Agora, quem abre a porta? Sou eu. Eis que o pecado jaz à porta. Eu não posso impedir, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não posso impedir que esse sentimento chegue à porta. Isso é impossível. Agora, não deixe ele entrar, aí é outra coisa. Eu não posso impedir que um mau pensamento venha na minha mente, mas alimentar ele, deixar ele ficar é outra coisa. O pastor Marciano gosta de dizer que pensamento é igual a passarinho. Tem como você impedir que um passarinho voe por cima de você? Não tem. Mas você só deixa ele fazer ninho na sua cabeça se você quiser. Não é assim? Não é desse jeito? A inveja é esse sentimento que não suporta o brilho do outro. A inveja é esse sentimento, você entendeu? Que não suporta a vitória do outro. Olha o que diz 1 Pedro 2,21, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Verso 2, por favor. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrendo. Ou seja, nós precisamos desejar esse alimento de Deus. Assim como um recém-nascido, o bichinho nasce desesperado para quê? Para mamar. Você já viu? A gente foi criado na fazenda, a gente sabe disso, irmão. Qualquer animal, ele nasce o quê? Nasce doido para mamar. Um bezerro, um leitãozinho, o bichinho nasce louco para mamar. E já a hora que ele dá conta de se levantar, de andar, a primeira coisa que ele vai procurar é o peito da mãe, é o leite. Para quê? Para ele viver, para ele se sustentar, para ele crescer. É intuitivo, e nós precisamos, pelo Espírito Santo, da mesma forma, desejar isso, desejar esse leite, né, que vem de Deus para a nossa vida. Nascemos de novo, queremos esse alimento que nos sustenta, que nos dá paz, que nos dá graça, para a gente continuar crescendo. Gálatas 5:26, precisamos ver isso, e entender que as pessoas vão brilhar. Conta uma ilustração, diz que tinha uma floresta e tinha um vagalume muito bonito. À noite, esse vagalume brilhava, brilhava, brilhava. E um dia ela sentou num galho lá assim, e brilhando, brilhando, de repente, ele só viu um vulto de alguma coisa lhe atacando, e ele conseguiu sair fora. Que ele olhou, era uma cobra.
e a cobra em cima dele, ele corda aqui, desce, sobe, a cobra em cima, e ele piscando, e a cobra tentando. Lá na frente ele para e fala: para aí, cobra. O que está acontecendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Cobra come vagalume? A cobra, não. Você está com fome? Não. Então por que você está querendo me comer? Não, porque eu não suporto ver você brilhar. O meu problema é só isso. Eu não suporto ver você brilhar. Eu quero apagar a sua luz. Meu irmão, isso é horrível. Se esse sentimento vir no coração da gente, nós precisamos resisti-lo. Mesmo que você ache ruim, mas fale bem. Você está resistindo o sentimento que às vezes veio no coração da gente. Mesmo que ache difícil, ore abençoando, porque assim nós vencemos. O problema nosso é quando nós damos evasão a esse sentimento que nasce no nosso coração. Às vezes disfarçado de uma falsa justificativa. Às vezes nós damos um suporte para esse sentimento, olhando, pastor Magalhães, para o que a gente faz. Eu fiz, eu sou. Sim. Cuidado. Ore a Deus. Guarde seu coração. Talvez você não precisava levantar a mão aqui para falar que você sente inveja. Mas nós devemos reconhecer esse tipo de sentimento no nosso coração e lutar contra ele. Ele bate a porta, mas somos nós que resistimos. Pastor, eu não sinto isso não. Graças a Deus, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Mas sou eu que resisto a isso. Inveja é a tristeza que nos acomete pelo sucesso de alguém. E também a alegria que vem sobre a nossa vida quando alguém fracassa ou é derrotado. Não, esse sentimento deve estar no nosso coração. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: prefira honrar os outros, nova versão, a NVI, prefira honrar os outros do que ser honrado você. Passe a honra, se esvazie disso, seja consciente do que Deus chamou a gente para fazer. Que Deus nos dê essa pureza. Eu já contei esse testemunho aqui. Tinha um pastor no nosso campo, hoje ele não está mais no nosso campo. Ele começou a pastorear uma igreja pequena lá na fazenda. Cuidar lá, ele era diácono. Aí mudou o menino para lá. Ele ganhou o rapaz para Jesus, menino bom para pregar, menino inteligente. E aí começou a ajudar ele na igreja da fazenda pequena. E ele pôs o menino para falar, e Deus abençoando o menino. Ele separou ele para auxiliar. Aí passou um tempo, o menino lá fiel, ajudando ele, consagrou ele a diácono. E ele, o pastor, o menino que fazia o trabalho pastoral, o senhor era diácono. Aí ele pegou, consagrou aquele rapaz a diácono, os dois estavam igual. Aí um dia foi para a reunião, o tempo passou, falou assim: Deus está chamando para esse menino ser presbítero. Mas o pastor era diácono. Aí ele foi lá e levou para a reunião, preencheu o papelzinho lá para apresentar o cara a presbítero. Aí o pastor Divino Pinheiro pegou, falou: irmão, não tem jeito não. Você é diácono. Como é que você vai consagrar um obreiro lá para te ajudar a presbítero? Ele vai ser maior que você. Que rapaz levantou e falou assim: pastor, sei como é que é isso não. O que eu sei é que esse rapaz, ele tem uma chamada para ser presbítero. É isso que eu sei. Agora, se ele vai ser presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor dele, não sei,
Isso eu não sei como é que é isso, não. O que eu sei é que Deus tem uma chamada para a vida desse rapaz. O pastor olhou assim para ele e falou, então vamos fazer o seguinte, vou consagrar ele a presbítero e você também a presbítero, fica 2 presbíteros lá. Esse sentimento altruísta, esse sentimento de destituir de toda essa competitividade. Nós vivemos numa época extremamente competitiva, que as pessoas querem ser mais, querem mostrar mais, eu fiz mais, não é verdade? Nós precisamos nos esforçar, mas deixa eu dizer uma coisa, tomar muito cuidado com esses parâmetros no reino de Deus. O ano passado nós fizemos uma coisa extraordinária aqui, que foi a Feira da Comunhão. Como nós trabalhamos, como nós alcançamos algo bom, né? Mas de repente ficou, quem ganhou, quem arrecadou mais? Eu falei, pode deixar, ninguém vai ficar sabendo quem arrecadou mais. Pronto, quem sabe só eu e a Meire. Eu falei, Meire, não é para contar para ninguém. Pronto, por quê? O objetivo não era isso. O objetivo é a gente trabalhar juntos, unidos, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. O que nos move é esse desejo, meu irmão, de querer fazer mais do que o outro. O fulano fez, eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer o melhor, em sinceridade, em pureza, para o Senhor, é isso. E nós não podemos perder isso. O fulano fez, eu tenho que fazer mais. Não, você tem que fazer o seu melhor. Se Deus der a oportunidade de fazer, beleza. Porque na obra de Deus, tem dia que você vai fazer, vai dar certo. Tem dias, você diz assim, não é, que a gente faz, não dá certo. Aquele hino 149... Canto do Pescador, tem uma estrofe dele, é onde fala sobre evangelismo, que é muito interessante. Diz que às vezes, diz assim, quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que dessa vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Tem dias que é a obra de Deus, tem dias que é com jejum e oração, mas tem dia que é dia de temporal. As coisas não funcionam, as coisas não acontecem. As coisas não dão do jeito que a gente quer. É obra de Deus. Mas para que isso acontece? Para a gente aprender que não é do jeito que a gente quer. Então a gente pode tranquilizar. O que a gente precisa? Não é tentando se permitir ser consumido por esse sentimento. Que às vezes lá no final tem esse sentimento orgulhoso e invejoso, não querer ser superado por ninguém. Não é isso, é dar o melhor, entender que as coisas caminham dentro do propósito, da vontade de Deus. Paulo, nas viagens missionárias, ele disse que teve uma vez que o diabo impediu ele de ir para um lugar. Imagina, irmão, Satanás não impediu. Outras vezes, certo? E quando eles foram para Filipos, ele ia para um lugar e a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. E aí de noite, o Senhor falou com ele através de um sonho, falou assim, olha, de um varão macedônio com roupas, né, com os costumes, os trajes macedônios, dizendo, olha, Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Ele levantou, certo? Chamou Silas e disse, eu entendi, Deus não quer que a gente vá para esse lugar, Deus quer que a gente vá para Macedônia. E aí então eles vão para Macedônia. A primeira cidade foi Filipos, lá onde eles expulsaram o demônio daquela jovem adivinhadora, foram presos, chicoteados, ganharam o carcereiro e deixaram um testemunho bonito naquela cidade. Mas tem dia que as coisas não funcionam. Não acontece como a gente planejou. A obra de Deus. Fui pastor numa igreja, tinha 15 anos que Jesus não batizava com o Espírito Santo. O dia que o irmão me falou isso, eu fiquei revoltado. Falei, nós vamos fazer uma consagração aqui, vamos orar, jejumar, vamos marcar um culto, chamei esse povo. Vou trazer o pastor Zé Gonzaga para pregar e orar.
Jesus vai batizar com o Espírito Santo. É um absurdo uma coisa dessa. Eu fiquei lá dentro de mim, vou deixar 15 anos sem batizar ninguém com o Espírito Santo. Esses pastores passou aqui eu pensando, não consagrou e não buscou. Fala, não, Jesus vai batizar. E pá, pode vir, irmão. Oramos, fizemos 24 horas de oração, escala de jejum, buscamos a Deus. Mas às vezes o sentimento que está no nosso coração é de um orgulho vestido com a roupagem santa, né? Com a motivação santa. Acho que Deus olhou do céu e falou assim, eu vou te ensinar alguma coisa, você está começando já desse jeito, vou te dar uma lição. Irmão, o pastor pregou, vamos orar, o povo veio para frente, aquela alegria, começou a orar. Jesus não batizava. O povo foi esfriando. E eu fui ficando decepcionado. E eu orei. Falei, Deus, eu orei desse jeito. Falei, Deus, tem dó de mim. Eu falei para esse povo que o senhor ia batizar hoje. Batiza pelo menos uma pessoa. Senão com que cara eu vou ficar? Aí Jesus batizou a irmã Jeane. E eu fui embora para casa derrotado. Derrotado. Eu que estava assustado, né? Porque o pastor que passou por lá não fez nada. Fracassado, fui embora para casa. Povo feliz. Eu falei, que pastor sou eu? Só que Jesus batizou naquela semana. A Jeane foi orar com as irmãs dela e a mãe em casa. Um dia à tarde, Jesus batizou as irmãs dela. Outra menina estava na casa dela, sonhou que Jesus batizou ela com o Espírito Santo e acordou batizada. Naquela semana, nós tínhamos uma vigília no outro sábado. Aí no outro sábado, sem mais nem menos, Deus derramou o poder dele no meio da igreja e batizou mais alguns irmãos. Foi uma lição para a minha vida. Às vezes nós estamos levando as coisas, até no reino de Deus, é nesse espírito. E nesse não é um espírito, não. A obra é de Deus. Tem coisas que o pastor Jeová não conseguiu fazer aqui em Cesarina, eu vou fazer. E tem coisa aqui que eu vou patinar. O tempo que eu ficar aqui, não vou conseguir. Vai vir outra pessoa e vai fazer, porque isso é a obra de Deus. Fique de pé. E nós precisamos aprender isso. Aprender a ser grato pela vida dos outros. Ser grato porque Deus está usando alguém. Se alegrar com a vitória do irmão, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Um dia alguém chegou em João e falou, João, olha, Jesus, você batizou ele esses dias, o cara está fazendo um sucesso doido aí, ó. Tem muito mais gente seguindo ele, fazendo milagres que você nunca fez. Que é isso? João olhou e falou, não vou entrar nesse negócio não, rapaz, eu sou crente. Eu preciso diminuir, eu quero que ele cresça. Que haja esse sentimento na nossa vida, essa pureza. Que bom que Deus está... Irmão, que bom, nós começamos juntos, você é pastor, hoje eu estou aqui como presbítero, mas eu sou um presbítero fiel. Quando eu chegar no céu, eu vou ter o galardão pela minha fidelidade. Porque tem gente que está brigando para ser e não faz nada, não faz a diferença. Certo? E eu vou dizer uma coisa para você, existem milhares de porteiros, de líderes do ciclo de oração, irmãzinha aí que sentado aí, que ao olho humano não está fazendo nada, que vai ter no céu muito mais galardão, muito mais recompensa, que muito pastor está com o microfone na mão e está achando que é o tal. Os padrões de Deus são diferentes, e Ele olha o que talvez o olho humano não vê. Por isso que nós precisamos lutar, para que o nosso coração permaneça puro, purificado desse tipo de sentimento. E eu vou te ensinar uma coisa. Os verdadeiros amigos nossos, nós não descobrimos eles, não é no dia da adversidade, não. Você vai descobrir quem gosta de você mesmo
Não é aquele cara que leva cesta para você quando você está passando necessidade, não. O amigo verdadeiro é aquele que consegue chorar de alegria junto com você quando Deus te abençoa e te prospera. É aquele que consegue agradecer a Deus e permanece amigo seu quando Deus te abençoa, quando você cresce, quando Deus te abre as portas, quando Ele te prospera. Aquela pessoa que vê você crescer, às vezes até mais do que ela, mas consegue glorificar a Deus, louvar a Deus por sua vida, te amar, te admirar e chorar de alegria por ver Deus fazendo as coisas na sua vida. Que Deus nos dê essa pureza, que a gente consiga se alegrar de verdade quando a gente vê os nossos irmãos sendo abençoados, que a gente possa olhar e enxergar a mão e a bênção de Deus, aleluia, sobre a vida deles e agradecer Jesus pelo que Ele tem feito na vida do nosso próximo. Lute contra esse sentimento. Deixa a porta fechada. Resista. Com a graça de Deus nós conseguimos. Certo? E podemos nos libertar dos malefícios da inveja.